Hoje é nossa última web aula, né, da disciplina de manutenção elétrica predial e industrial. É, Antes de eu passar a dica aqui do Senai Play, né, deixa eu fazer algumas comunicações aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Beleza. Então, gente, lembrando aqui, né, houve algumas alterações, né, como eu avisei para vocês, né, o dia 21 não teve aula, né, por isso que reduziu essa disciplina aqui a 3 web aulas. Na web aula do dia 14 eu falei, né, dessa situação de aprendizagem aqui, ó, lembrando. Então, na verdade, a gente já... Então, ó, do dia 14 eu falei dessa web aula aqui, dessa SAP, né, desculpa, sobre o memorial descritivo, lembrando lá, o memorial descritivo da sua residência, né? Aí, na aula anterior, eu falei da atividade 2, que é a ordem de serviço, que vocês podem escolher a ordem de serviço tanto lá do hotel Eco Resort, né? Tanto o da lavanderia, quanto o da subestação, né? Você pode escolher um dos dois para fazer o formulário padrão. E também, né, na web aula passada, né, eu expliquei sobre o plano de manutenção. Eu até mostrei um cronograma de ações de um prontuário das instalações elétricas, né? Quando a gente fala de manutenção elétrica predial e industrial, né, a gente já pensa o quê? No prontuário das instalações elétricas, que tem toda uma lista, a gente falou na aula passada aí, na aula do dia 28, né? Então, eu tirei dúvidas, já corrigi a maioria, né, de quem enviou, falta poucas pessoas para enviar, e houve algumas alterações, ó, principalmente aqui, ó, eu alinhei lá com a Célia, né, e houve alterações, por isso que amanhã vocês vão ter um encontro presencial, né, e no dia 13/5 vocês vão ter outro para finalizar essa disciplina aqui. E daí, na próxima semana, a gente já vai iniciar outra disciplina, sendo que vocês ainda estão fazendo encontros presenciais dessa de manutenção elétrica predial, né? Então, a gente já vai começar a disciplina, é a disciplina, quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui. É a do... A próxima vai ser manutenção, lembrei aqui, a próxima vai ser manutenção do sistema elétrico de potência, né? Então, e aí depois vai ser a última disciplina, né, do modo específico 3, que são projetos elétricos do sistema elétrico de potência. Então, falta mais 2 disciplinas. E daí, por ter tido esse feriado aqui no dia 21, né, vocês não tiveram aula, os encontros presenciais, né, foram estendidos aqui, ó. O dia 13 já era para ser encontro presencial de manutenção do CEP, da manutenção elétrica do sistema elétrico de potência. Então, essa aula de hoje vai ser só, né, de gente tirar dúvida. Quem for entrar online aí, já enviei até mensagem para vocês já. Então, assim, está praticamente quase todos já enviaram suas atividades aí, né? Eu vou, eu vou pedir aqui para a Cristiane, para ela dar uma extensão de prazo aí para vocês, né? Para quem ainda não enviou. Mas, assim, no mais, essa disciplina aqui está tranquila, né? Já na segunda web aula, a gente já conseguiu fechar as três SAPs, né? Que vocês têm que enviar. E hoje, né? Além da dica aí do Senai Play, né? Eu reservei uma dica interessante, e daí eu vou falar alguns tópicos que eu acho importante reforçar, né, sobre manutenção elétrica predial, além do que eu já falei na aula passada sobre o prontuário das instalações elétricas.
Vou explicar lá na NBR 5410, onde que vocês vão achar esses termos, né? E também eu separei aqui de um livro de gestão da NR10 um exemplo de formulário padrão que a gente aplica na manutenção elétrica predial, né? E também eu vou mostrar alguns formulários aí que eu peguei, né, de um livro, e daí eu coloquei eles em Word, né, para vocês verem como que, seja numa instalação predial, num condomínio, né, condomínio horizontal ou condomínio vertical, né, ou então numa indústria, né, para vocês verem como que os documentos eles podem, né, ser formatados, né? Eu vou mostrar o padrão de cada um. É uma série de documentos aí interessante. Tá bom? Vamos à dica de hoje aí do Senai Play. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Bora, deixa eu compartilhar aqui a dica de hoje. Vai ser sobre a parte de mecatrônica industrial, tá bom? Deixa eu ter a certeza aqui que eu tô. E se alguém, né, entrar hoje e quiser tirar mais alguma dúvida, né, eu pego e falo sobre. Vamos lá. Fazer aqui o compartilhamento. Vou ativar o áudio aqui, né? Porque aí, sem o áudio, vai ficar meio difícil. Bom, deixa eu. Vamos lá, vamos começar nossa análise aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar uns tópicos interessantes aí para vocês. Eu não sei quanto a você, mas eu costumo me impressionar com a inteligência e autonomia de máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Em pensar que num futuro próximo, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones, sistemas de segurança, caixas eletrônicos estarão todos conectados e cada vez mais automatizados. Dá para imaginar o impacto que a mecatrônica tem sobre grandes processos industriais. Esses cérebros informatizados otimizam a produção, a qualidade e o funcionamento de sistemas variados. Mas é fundamental dizer, esses cérebros eletrônicos só existem graças ao empenho humano. Os processos industriais hoje acontecem graças a sistemas mecatrônicos, que integram as tecnologias de mecânica, eletrônica e computação, visando a automação de equipamentos e processos manufaturados. Por trás disso estão os tecnólogos em mecatrônica industrial, profissionais com graduação superior, atuantes em toda a indústria, da produção metal-mecânica às áreas da aeronáutica, alimentos e também em empresas químicas e de desenvolvimento de projetos tecnológicos. Nossa viagem por esse universo começa em Diadema, São Paulo, aqui na Yaskawa Motomen, empresa especializada na fabricação e na customização de robôs para a indústria. O Gustavo, gerente de engenharia, me explicou como é o dia a dia dos tecnólogos de mecatrônica industrial aqui na Yaskawa. Qual é a importância da mecatrônica para o desenvolvimento industrial? Você consegue reduzir custo de produção, sendo mais competitivo, tendo maior qualidade, você diminui. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, assim, ainda quando eu estava, né, na faculdade, né, que não faz muito tempo, né, lá pelos idos lá né, já fazia projeto lá para 2004, já estava fazendo projeto. Então, esse projeto que vocês estão vendo aqui, né, por exemplo, esse detalhe aqui, a gente tinha que olhar no PDF, né, de um detalhe aqui da concessionária local, né, na época era a Self, e daí a gente colocava de um lado, né, no computador o PDF, do outro lado abria o arquivo do AutoCAD, né, e ia copiando, fazendo o desenho. Olha só o tanto que demorava, né?
Então, assim, não só no projeto, né, mas vocês estão vendo aí, né, na indústria, a automatização é necessária. Depois, né, nesse mesmo escritório que eu estagiava, né, o meu chefe ele comprou aquele Auto QI Lumine e depois ele comprou uma Proelétrica, já que ele tinha a licença, né, do AutoCAD. A diferença do Auto QI Lumine é que ele tem um ambiente de desenho e o AutoCAD ele é como se fosse uma prancha de desenho só que digital, né? Então, assim, aí primeiro ele comprou esse, aí tinha até o KiCad. O KiCad era um ambiente de desenho, em vez do DWG, ele salvava as imagens todas no formato DXF. Aí só depois, quando a gente ia imprimir para entregar para a concessionária, né, para a Celg na época, para poder aprovar o projeto, a gente convertia ele para DWG e enviava para a plotadora. E hoje em dia, né, assim, aí depois, aí meu chefe comprou o AutoCAD Illumine, só para vocês terem uma ideia, a gente clicava, sei lá, com o direito do mouse, aí aparecia, né, lista de material, diagrama unifilar, daí, né, esse diagrama aqui, por exemplo, ele aparecia automaticamente. Antigamente, não, eu tinha que ir desenhando, um por um aqui, desenhando essa caixa aqui, fazendo os dados aqui, colocando o texto, né? Fazendo tudo assim, como se diz, mecanicamente, mesmo que aqui a gente já tem mais facilidade, né? Porque é digital aí, aqui, né? Antigamente não, você tinha, se você borrasse, se você sujasse aqui a folha fazendo desenho, aí o pessoal utilizava até um estilete, dependendo aí da gramatura da tinta da pena, você passava o estilete no desenho e apagava, né? Você não podia desenhar muito forte, que vai que você precisava fazer uma alteração. Aí já com o AutoCAD não, né? A coisa é digital. Aí depois, além de ser digital, ainda é automatizado. Pensa, né? Pensa, você com um clique aqui no direito aparece a lista de material, né? Então essa automatização ela não só aconteceu, né, na prática aí, nos processos industriais, mas aconteceu na parte de projeto. É, dependendo aí da área aí, acontece também na parte né, na parte aí de manutenção. Então, para vocês verem o tanto que evoluiu, né, o tanto que, né, que essa evolução ela foi assim grande. Aí daí meu chefe depois comprou o Auto QI Illumine, que aí como ele, né, ele tinha a versão e foi muito cara a versão lá do AutoCAD, o AutoCAD Illumine, diferentemente do outro, não, o AutoCAD Illumine não, o Proelétrica, diferente do AutoCAD Illumine, ele se instala dentro do AutoCAD, aí ele vira uma ferramenta do AutoCAD fazendo o mesmo tipo de automatização, né? Por exemplo, você clica numa linha aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um desenho raiz, ele clica numa linha, ele mostra, né, ó, ele mostra que realmente é um desenho. Já né, o Proelétrica, por exemplo, onde você clicava, ele falava, ó, aqui é uma linha, essa linha aqui não é um desenho, ela é um eletroduto, ou ela é um cabo de tantos milímetros, sei lá, de 4 milímetros, né, com capacidade de corrente tal. Só para você ter uma ideia. E com um clique ali do direito do mouse, um submenu, você já conseguia já ter lista de material, você já mandava para o comprador, né? E, assim, foi absurdo a economia de tempo que a gente tinha lá no escritório, dava, né? Aí, como eu ganhei mais tempo, daí depois eu fui trabalhar também na área de perícias, ajudando lá meu chefe, né? Até depois, quando eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, né? Por quê? Porque eu economizei tempo nos projetos. Aí, a partir desse momento, eu passava pouco tempo nos projetos, acompanhava mais manutenções e também as perícias, né? Na verdade, é o que? Averiguação sobre questões de insalubridade, periculosidade, sobre reclamações trabalhistas aí, né? O tanto que hoje em dia, né, daqui uns dias, né, você vai falar para a inteligência artificial, né, imagina,
Ou faz um projeto elétrico aí desse pavimento, distribui aí em conformidade com a NBR 5444, em conformidade com a NBR, né, 5410, imagina, né, você vai falar ou descrever um comando e daí o programa vai fazer o projeto sem ao menos você interagir. Vai chegar o momento que para você saber como que o projeto foi feito, você vai ter que abrir a prancha e dar uma analisada nele, né? Porque cada vez mais a gente está automatizando mais e até para você se inteirar o que que foi aplicado, as soluções, né? Aí você vai ter que acompanhar, você vai ser só um gestor daqui a um tempo, né? Eu acredito fortemente que essa época aí vai chegar aí e a gente vai ficar só naquela parte ali de gestão, né, na parte mais burocrática. É lógico que num curso, seja um curso tecnólogo, um curso de engenharia, você vai no curso fazer suas atividades, fazer suas provas e aprender o conceito, mas no mundo profissional, geralmente, né, é igual uma construtora aí que eu já trabalhei, eu até presto serviço para ela ainda. Lá tem os cadistas, tem os desenhistas, a gente nem pega mais no projeto, eu só vejo, olho o projeto lá, o arquivo, ver se tudo foi feito em conformidade, dou o ok e eu faço a anotação de responsabilidade técnica. Ou seja, nem desenhar ou nem fazer no projeto automatizado eu estou pegando mais, né? Eu estou, como se diz, analisando o projeto que alguém, um desenhista fez e dando o ok, né? Fazendo a inspeção, dando o ok e já emitindo a anotação de responsabilidade técnica, né. Então, cada vez mais vai melhorando esses processos, né? Não só na parte de concepção, né, de projeto, mas como, né, principalmente na parte de fabricação, né. Diminui a possibilidade de ter lesões por trabalho repetitivo, etc. Então você dá qualidade para as pessoas, dá qualidade para o seu produto e te torna uma empresa competitiva no mercado. E nesse setor, Gustavo, aonde o tecnólogo em mecatrônica industrial poderia se inserir? Ele é responsável pela criação. Estão percebendo aí, ó, que eles estavam fazendo o projeto e é melhor até, porque esse daqui seria o, né, o AutoCAD 2D, né? Você pode até ter skills aqui que chama de a tecnologia BIM, né? Que uma linha não é apenas um desenho, mas ela tem o quê? É algo associado, um circuito, né? Uma canaleta não é apenas um desenho de uma canaleta, mas mostra o que que passa lá naquela eletrocálise, né? Do mesmo jeito, além do projeto, não sei se vocês perceberam ali que passou, né? Além do projeto, ainda tem a simulação do processo produtivo, né? Que é mostrado lá no desenho lá provavelmente é um produto da Autodesk. Né, pelo desenvolvimento dessa solução. Olha lá, ó, a A Jéssica, simulação. ela é estudante de tecnologia mecatrônica industrial. Tudo bom, Jéssica? O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a simulação de um dispositivo. Estou verificando todos os movimentos do robô. E qual é a sua função aqui na empresa? Eu sou desenhista. Desenhista? Isso. Obrigada, Jéssica. Vou deixar você trabalhar. Quando ela fala desenhista, não é desenhista no sentido literal, né? Desenhar. Mas além de desenhar, é de projetar. E tá vendo? Ela num ambiente simulado, ou seja, no virtual, ela está simulando os movimentos, né? E até programando os movimentos do braço robótico daquele determinado processo produtivo. Então, lá fora, né, nos Estados Unidos, o pessoal fala, quando fala designer, não é um desenhista, mas aqui, para nossa nomenclatura, é a mesma coisa que dizer que é um projetista, ou seja, ele está projetando no computador e ainda está simulando o comportamento, né, daquele sistema, porque, gente, o projeto, seja você fazendo desenhos ali, você calculando ou fazendo uma simulação no computador,
Aí você pensa, ah, não, né? Tem que usar uma placa gráfica dessas RTX aí da vida, são caríssimas, elas são caras, mas é muito mais caro. Imagina, eu fazer um braço ali robótico, esse braço robótico ele não tem as dimensões de um processo produtivo, sei lá, de um Honda Civic da vida, né? E daí a altura ali do braço robótico e a extensão, ele consegue um Fiat Uno, por exemplo, mais um Honda Civic, porque é um carro, é um sedã, por exemplo, ele é mais longo, ele não consegue alcançar todos os pontos que ele vai fazer a solda lá na carroceria. Pensa, se eu fosse fazer por tentativa e erro, mesmo que eu fazendo as medidas aí, ao tanto que eu não ia gastar a armadura desse robô, né? Então, assim, ficaria impraticável eu construir, porque aí eu teria que fazer um protótipo. Esse protótipo é físico, protótipo físico é muito caro, mas um protótipo virtual, seja ele desenhado e aí, inclusive, ele simulado no computador, apesar do computador, né, a placa gráfica requerida, ela é cara, mas ela não é tão cara quanto você, né, projetar. Imagina, toda uma linha de produção, vários braços robóticos, esteiras, né? Aquelas empilhadeiras automáticas, né? Que você tem uma espécie de guia no chão e ela automaticamente vai seguindo essa guia e ali empilhando peças numa espécie de almoxarifado, igual eu já vi num documentário lá na fábrica lá da BMW, né? Imagina, né? Se não fosse a simulação, se não fosse o projeto para você desenhar, calcular e depois simular o comportamento, simular as dimensões, tendo a dimensão, sei lá, do veículo ou do objeto ali que eles estão fazendo a montagem. Esse objeto, provavelmente, né, ele tem um chassi ali metálico de alumínio e tal, né? Tem que ter leveza, mas tem que também ter resistência. Então, você vai aplicar pontos de solda ou você vai rebitar, né? Dependendo do processo produtivo. E você fazer isso na mão, né? Rebitar, ou soldar, ou parafusar, tudo na mão, é um processo repetitivo. E nesse meio, né, nesse meio aí, o erro, ele pode acontecer. A velocidade da montagem não vai ser uma velocidade fixa. Já com braço robótico, vai ser uma velocidade fixa. Então, você sabe quantos, né, equipamentos, motores, carros, chassis, né, dependendo aí do processo produtivo, você vai saber quantos que por dia eu consigo produzir. Se fosse um processo manual, esse cálculo ele tem um desvio aí você não sabe se você produz, tem dia que você pode produzir 500, tem dia que você pode produzir 450, já no processo automatizado ali, você faz ali com um tempo fixo, é muito, assim, o tempo vai ser igual, vai ser sempre 500, vamos supor que a meta é 500 por dia, vai dar certinho os 500, e dependendo, você pode até aumentar a velocidade, aumentar a quantidade de insumo, e aumentar essa produção, né? Porque ali a máquina ela não vai cansar, né? Só se ocorrer algum acidente ali, um processo ali de fadiga, né, no braço mecânico, né, pelo uso contínuo. Mas assim, esse braço mecânico, enquanto tiver energia e a estrutura dele tiver ok, ele vai funcionar 24 horas por dia né, sem se cansar ali, né, diretão, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Então, o sentido dela que ela está falando aí é o quê? Ela é uma projetista e ainda ela faz, além dela projetar, desenhar e calcular, né? Ela também faz a simulação ali do processo produtivo ali, que é necessário nesse tipo aí de indústria. Com licença. Todos os nossos projetos são customizados. Então, cada célula dessa que vocês estão vendo aqui, ele segue os padrões que o cliente nos exige, Vai tá vendo? para atender as expectativas de produção dele. Aqui nós temos uma célula, por exemplo, uma célula de usinagem de
bagageiro de carro. Ah, sim, rack de bagageiro de carro, onde vai ali em cima. Exatamente, tá? Então o robô, ele tem uma fresa nele, que a gente consegue fazer aqui é usinar toda a furação e corte das ponteiras, tá? E aí a importância do tecnólogo. Aí quando ele fala usinar, né, que é a parte, igual ele faz as furações aonde, né, vai encaixar peças ou parafusando, ou então rebitando, né, ou até mesmo ponteando, né, fazendo a solda. Mas tá vendo que ali é tudo processo automatizado, né? Não é um processo manual. Poucas partes aí, né, desse tipo de indústria aí, ela é manual, né? O máximo de automatização, vocês estão vendo aqui, né? Pessoal aqui projetando e simulando aí cada parte do processo, né? Como profissional responsável para desenvolver a solução, como também responsável por adaptar novas peças ao sistema que foi elaborado por os profissionais. Prototipagem, no caso. Esse sistema aqui vai ser um sistema um pouco diferente, é um sistema de solda a ponto. Os robôs manipulam pinças de solda por resistência, né, solda a ponto. E essa célula, ela tem um conceito que a gente chama de tempo coberto, né, que é enquanto o operador ele faz a carga e descarga do lado de lá da mesa, os robôs eles ficam do lado de cá soldando as peças. Quando eles param de soldar, a mesa gira e o operador faz a descarga enquanto os robôs soldam de novo. Então os robôs nunca param, estão sempre produzindo. Tá vendo? Ó, de um lado, o que ele está explicando? De um lado, a carga, né? Eles colocam ali as peças naquela mesa. Depois enquanto eles estão ajeitando as peças na mesa, do outro lado, o robô está fazendo as soldas ali, os pontos, né? O robô finaliza e ele já finaliza uma descarga, né? Ele gira. Aí os operadores tiram da mesa, né, o que o robô fez a montagem, e aí aqueles que eles fizeram a carga, o robô ali vai fazendo, né, a solda, né, e aí o processo vai sendo contínuo. Muito interessante, né, Gustavo? A variedade de coisas que um robô pode fazer, né? Tanto vários tipos de indústria, como também vários tipos de movimento, como vários tipos de peça, processo. Se você gosta de tecnologia, de ciências exatas e de criar soluções em equipe, posso apostar que a mecatrônica industrial despertou seu interesse, não é mesmo? A formação de um tecnólogo em mecatrônica industrial envolve teoria, tecnologia e trabalho prático. Aqui no Senai Cimatec, em Salvador, os robôs não são personagens de filmes. Eles estão presentes nas salas de aula. O tecnólogo tem um papel fundamental para a aplicação da tecnologia, para que ela seja efetivamente utilizada na nossa indústria, para que aumente a produtividade dela, ou seja, associar o conhecimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico à atividade humana. Para entender um pouco mais sobre o curso de tecnólogo em mecatrônica, eu fui conversar com o professor Oberdan. Oberdan, me fala onde a gente está. A gente está na Faculdade de Tecnologia do Senai Cimatec, onde a gente oferta os cursos de tecnologia com foco no nosso curso tecnológico de mecatrônica. E esses alunos que vêm procurar o curso? A grande maioria, eles têm muita facilidade nas competências voltadas para física, matemática, computação, eletrônica. Com licença, professora. Tudo bom? Que é um laboratório nosso de sistemas mecatrônicos, onde os alunos têm a oportunidade de antecipadamente vivenciar algumas práticas que eles terão na vida real, na indústria. Então, por exemplo, a gente tem robôs industriais,
temos inversores de frequências, motores, esteiras. A gente procura dinamizar bastante o curso para que eles possam se adaptar a diferentes situações que eles vão encontrar na indústria. Eles já saem treinados, então já estão aptos a exercer a profissão. Então, não tem Por isso a importância de um curso que tenha, como você disse, a maior parte prática. Prática. Sempre gostei muito de robótica desde pequeno. Gostava de lidar com essas coisas, de pesquisar sobre essa área. Quando eu descobri o curso de mecatrônica aqui no Senai, para mim foi uma grande oportunidade. Realizei meu sonho, na verdade, quando eu entrei aqui e conheci todo esse espaço aqui no Senai, toda essa infraestrutura que tem aqui dentro. Esses alunos não deixaram a menor dúvida de que logo, logo estarão integrados ao mercado de trabalho, se dedicando a novos projetos e tecnologias. O engenheiro Glaucio, da Ford, conversou comigo sobre a importância do tecnólogo em mecatrônica industrial em uma montadora de veículos. Glaucio, o que leva uma pessoa a escolher trabalhar com mecatrônica? Flávio, acho que basicamente é o interesse pela tecnologia, de ver como as coisas funcionam, os dispositivos eletrônicos. Eu acho que esse interesse, essa sede pela tecnologia é o principal fator que leva uma pessoa a escolher a mecatrônica como profissão, assim como estilo de vida. Então, Flávia, aqui começa todo o nosso processo produtivo. A gente vai ver um pouquinho das nossas máquinas em ação e o papel da mecatrônica. Todo esse cenário que a gente está vendo, todo esse contexto, é pura mecatrônica. A gente está vendo os atuadores mecânicos, que são os robôs, e o que eles estão fazendo? Nesse caso aqui, eles estão aplicando os pontos de solda. É um programa de computador, onde o tecnólogo vai ser responsável pela elaboração desse algoritmo. A gente está vendo alguns painéis de porta, e esse robô ele tem uma precisão gigantesca para aplicação do sealer anti-flutter, que é basicamente um material que quando ele vai para o forno da pintura ele expande e ele evita a vibração do painel de porta. É como se fosse também uma espuma, né? Exatamente, você usou o termo certo. A gente vê ali, aquela caixinha escura, ela é um CLP, um controlador lógico programado. É como se fosse o cérebro dessa máquina toda, que ele que comanda todas as ações. Isso. Ele recebe informações do computador central, através de rede de computadores, que ele vai distribuir para essa célula que a gente está vendo. E a gente tem aqui 3 caixinhas, que são os inversores de frequência. Então, o CLP seria o cérebro, e esse aqui, os executores desse cérebro. Exatamente. Aqui a gente está vendo soldar toda a parte de lateral, teto do carro, aquela união do underbody, que a gente chama, que é o assoalho do carro, com todas as outras partes, está acontecendo aqui. Então ele chega lá só encaixado. Só encaixado. E quando terminar lá, ele está todo fixo. Todo fixo. E aí quando sai daqui, o que acontece? Ele vai sofrer uma pintura e depois ele vai para a montagem final, onde ele vai receber as portas, o vidro, o motor, o painel. Eu não sei se você está vendo, mas tem um códigozinho de barra. Sim. Esse código de barra, você sabe aquele sisteminha que tem nas lojas de hambúrguer, que você faz o seu pedido e aparece na tela? Sim. Isso é disparado para todos os nossos parceiros. Então o carro passa ali, a câmera lê esse código de barra e aí todos os setores que vão ainda acrescentar alguma coisa no carro já ficam sabendo a motorização, se ele vai ser um carro a gasolina, se ele vai ser um carro a diesel, se ele é um motor 1.0, 1.5. Como você pode ver agora, a gente já tem o nosso produto final pronto para ir para a mão do consumidor. Como a gente estava acostumado já a ver, né? Cheiro de carro novo. E agora esses carros aqui eles vão seguir para os nossos departamentos de teste, onde a gente vai ter muita interação com o profissional de mecatrônica, com os tecnólogos, engenheiros. Essa profissão ainda tem muito o que evoluir. Você sabe que você vai dormir um dia e acordar no outro com uma coisa totalmente nova para se fazer. Porque assim, um sistema automatizado, ele sempre pode melhorar. Você sempre pode afinar, deixar ele de uma forma mais sutil.
Hoje viajamos pelo mundo da mecatrônica, uma das áreas mais tecnológicas da indústria. Assim, ficou fácil de entender por que os profissionais da área são tão apaixonados pelo que fazem. Afinal, o dia a dia deles é realmente instigante. Eu vejo você no próximo programa com mais uma profissão do futuro. Até breve, hein? Então, pessoal, isso foi a dica de hoje. Aproveitei para falar, né, sobre processos produtivos, né, a parte de manutenção é fundamental nesses processos aí. Imagina, como que você vai fazer a manutenção se você não tem um projeto, se você, né, não tem os resultados aí da simulação, né, para ver como que o sistema responde normalmente. Se você não tem a simulação, o negócio. Só, como é que esse cidadão projetou, né? Ele fez, como diz o termo, alguns clientes meus que usam, a toque de caixa, né? Em conformidade com o bolso, né? Então, tem que ter uma sequência, tem que ter o projeto, depois do projeto tem que ter a execução, executado, esse sistema vai funcionar normalmente e no decorrer, né, no exercício desse funcionamento, seja processo produtivo, ou seja uma instalação predial, né, você utilizando ela normalmente para energizar seus equipamentos aí, né, então eles têm uma vida útil. E no decorrer aí dessa vida útil, há necessidade da gente fazer a manutenção, fazer inspeções, né, diárias aí, ou inspeções a cada 6 meses, aí dependendo do tipo de equipamento, do tipo de ambiente que esse equipamento está sendo aplicado, né. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Só um minuto aqui. Agora, para a gente finalizar aqui, né, como a gente já nas 2 aulas anteriores, a gente já discutiu sobre a SAP. Então eu tenho alguns pontos aqui que eu preciso ainda mostrar para vocês. Só um segundo aí, pessoal. Só um segundinho aqui, deixa eu só salvar aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Só fazer o salvamento aqui. Não, né? Enquanto isso, eu estou fazendo salvamento aqui. Não esqueça, pessoal. Postem lá. Quem ainda não postou a tarefa, por favor, postem. Para a gente, né, não ter que. Ainda mais que a gente ainda falta 2 UCs, né? E para não chegar lá no final do modo específico 3 e ter ainda aquele tanto de correções pendentes. A cada UC que fecha, né, o sistema ali, ele não tem como mais eu corrigir, por exemplo, que trava. Daí você tem que pedir para coordenador lá para a Célia, aí a Célia abre uma OS, pede para a gente, libera, né, o envio lá da tarefa, passa a correção, né? Então, tentem postar o mais rápido possível para a gente poder, né, corrigir, né? E aí vocês, como se diz, estão já praticamente finalizando esse curso aí de eletrotécnica, né? Faltam algumas coisas aí do sistema elétrico potência para a gente discutir, né? Vou só achar aqui, ó. Eu preciso mostrar para vocês aqui o negócio. Só um minutinho pra gente. Vamos ver aqui o AutoCAD aqui tá brincando comigo. Deixa eu abrir a prancha aqui de lado.
Deforma aqui a... Então, pessoal, vamos passar aqui por alguns pontos aí, umas considerações finais aí, antes da gente finalizar nossa web de hoje. Vamos abrir aqui a tela, que aí fica mais fácil. Quando a gente fala de manutenção, eu deixei aqui aberto aqui de propósito. Esse daqui é um modelo de atestado das instalações elétricas. Se a gente observar aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ele fala... por exemplo, uma instalação predial, aí, seja ela comercial, industrial, um shopping, por exemplo, né, um comercial, você de tempo em tempo, você faz você aplica essa manutenção, né? E aí, no exercício de aplicar essa manutenção, por exemplo, tem uma empresa que aqui em Goiânia chama BR Malls, não sei se você já ouviu falar, ela é especializada, né, em prestar serviços de manutenção para shoppings, né? Aí é o Flamboyant, Bougainville e por aí vai, né? E como um shopping é uma área crítica, ou seja, ela tem um afluxo de pessoas no horário comercial, né? Muitas pessoas, imagina, você tem que ter extintores, daí o bombeiro civil, ele todo mês, nesse caso, é todo mês. Se fosse um condomínio, tipo um condomínio vertical, um prédio, ou um condomínio horizontal, geralmente é anual essa inspeção. Aí a inspeção do SPDA, né, que a gente emite um atestado das instalações do sistema de proteção contra descarga atmosférica. Ele está aqui para trás, aqui, ó. Ó, lembra que eu mostrei em aulas passadas aí, ó? É o modelo de atestado do SPDA. Então, esse aqui é um modelo padrão, né? Aqui, ó, face análise técnica das instalações, do levantamento efetuado através de inspeção visual. Foquem nesse termo aí, a inspeção visual. Até eu deixei aberto aqui a NBR 5410. Eu vou colocar na busca aqui, ó, o item 7. Ele é fundamental no tocante. Deixa eu ver, 7.1. Fica a página, acho que é 117, um negócio assim. Ó, tá vendo aqui, ó? Levantamento, né? Aí, ó, face análise técnica do levantamento efetuado através de inspeção visual. O item 7 da NBR 5410, principalmente aqui, ó, verificação final. O que é essa verificação final? Olha, ó, qualquer instalação nova, ampliação, se é uma ampliação, é de uma instalação pré-existente, ou seja, instalação nova, ampliação de uma pré-existente ou reforma de uma pré-existente, de instalação, né, existente deve ser inspecionada e ensaiada. A inspeção, no caso, é a inspeção visual. Você olha, vê as instalações, vê se elas estão em conformidade, vê se, por exemplo, os pontos de tomada, igual eu falei, né, na aula anterior, né, vê se tem a tag mostrando que, por exemplo, a tensão nesse ponto de tomada, vê se as tomadas, por exemplo, na parte lá de administração, seja de uma indústria ou de um shopping, ela tem uma tag falando que o circuito é de 220 volts ou 110, ou a tensão, se ela é monofásica, se é bifásica, se é trifásica.
Então, você tem que fazer essa verificação através do quê? Da inspeção visual. E essa por ensaio que ele fala aqui, é utilizando, igual eu falei se eu não me engano, foi na primeira aula aí que a gente teve, né? Utilizando detector de tensão, né? Para saber, por exemplo, você chega lá no quadro aqui, ó. Chega aqui no quadro, vem na carcaça externa aqui com detector de tensão. E daí, se ele apitar, eu passar aqui pela a carcaça externa, quer dizer que essa carcaça externa, ela tá o quê? Tá energizada, né? Então, isso é grave. Pode ser que um barramento desses aqui, ó, o BEP aqui, ou até um cabo desse está desencapado e está entrando em contato aqui com a estrutura metálica. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu vou instalar esse disjuntor aqui trifásico aqui, né? O ideal é eu fazer o quê? Eu venho aqui, igual vocês fazem lá no laboratório, né? Eu venho aqui, ó, decapo a ponta, que é o tamanho suficiente para ela entrar aqui no borne para eu fazer o aperto, né? E ainda, né, dependendo do tipo de instalação, ó, só eu decapar e colocar aqui e apertar, já está ok. Não estou dizendo que está corretamente, assim, totalmente certo, né, mas já está ok. Eu decapo no tamanho certo para eu conseguir colocar aqui no borne e fazer o aperto. Eu faço a crimpagem desse cabo. O que que é a crimpagem? Aquela ponteira, eu coloco tem crimpagem que aquela é tipo garfo, né? Que você tem um parafuso aqui, você coloca o garfo aqui, faz o aperto. Ou seja, é uma ponteira metálica que eu faço a decapagem. Eu faço aqui a decapagem do cabo, coloco essa ponteira e com alicate ali de pressão, né? O crimpador, eu pego e fecho. Daí essa ponteira ela pode ser o engarfo, tem umas que é uma arruela, né, uma argola. Aí você coloca ali, põe o parafuso e faz uma instalação em conformidade. Então essa inspeção visual é para detectar isso. Pra vocês terem uma ideia, o que que o cidadão fez numa instalação aí que eu estava fazendo inspeção visual. Ele decapou mais ou menos aqui em cima, ó. Ou seja, ficou isso aqui tudo de cobre exposto. E aí imagina o que que aconteceu. Esse cobre que ficou exposto, por ele ser né, muito grande aqui, ele encostou na armadura da medição. E aí o que? Entrou em contato. Não entrou em curto, né? Mas, ou seja, estava energizado. Aí, através da inspeção visual, é difícil eu ver isso. Por isso que eu preciso fazer uma inspeção por ensaio. O detector de tensão, eu passar na carcaça dos equipamentos, é para justamente eu saber se essa carcaça está energizada ou não. Que ela pode estar energizada, mas ela necessariamente pode ser que ela não esteja em curto. Essa é uma boa prática de manutenção. Por exemplo, chego aqui nesse quadro, eu não tenho a sequência aqui de equilíbrio de fases, por exemplo. Aqui, ó, chego aqui, ó, num quadro lá qualquer, vou fazer a inspeção, né? O circuito 1, ele está em que fase? Não sei. Não tem nenhuma tag ali falando se ele está na fase A, na B e na C. Aí existe um detector de tensão que ele, além de saber que está energizado, ele tem um optoacoplador que ele detecta a fase. Então, se acender a luz verde, né, é o sistema RGB, né? Se acender uma luz vermelha, por exemplo, é a fase A. Aí eu vou lá, faço a manutenção. Se eu não tenho, ó, acendeu a luz vermelha, eu vou lá e aí coloco que ali tem a fase A. Vou no outro, né? Ó, acendeu a luz verde, quer dizer que é a fase B, né? E esse daqui, ó, acendeu a luz azul, quer dizer que é a fase C. Então, eu posso chegar num quadro, quantas e quantas inspeções visuais, inspeções por ensaio, né? Eu cheguei lá para fazer, né, manutenção, né, em algumas empresas aí. Eu tive que levantar tudo isso aqui. É o chamado as-built do elétrico. Você chega uma instalação já pronta, daí você vai fazer o quê? O atestado das instalações elétricas aqui, ó, semelhante esse atestado do SPDA aqui, ó.
Aí, ó, modelo de atestado das instalações elétricas. Aí, geralmente, o corpo de bombeiro, ele faz essa inspeção, igual tá aqui, ó. Item da IT 41. Essa IT é do corpo de bombeiro, no caso aí de São Paulo, né? Só que o corpo do bombeiro de São Paulo e de qualquer outro estado aqui do Brasil, ele verifica para inspeção de instalações elétricas os itens 7, né? O item 7 aí, que é a verificação final, no tocante à inspeção visual e inspeção por ensaio, né? Uma inspeção por ensaio de um sistema aí de aterramento, por exemplo, é utilizar um termômetro para saber o nível de resistência elétrica. Vamos supor, eu vou lá com alicate termômetro, faço a aferição e descubro que a resistência elétrica está em, sei lá, em 400 ohms. 400 ohms é uma resistência muito alta, né? Tem equipamento que a resistência elétrica, né, dele não chega a esse valor, ou seja, tá horrível esse sistema de aterramento com esse tipo de resistência, ele não vai desviar, porque qual que é a ideia do sistema de aterramento aqui, ó? A ideia é, se eu tiver uma sobrecarga ou uma descarga elétrica, é que ele desvia aqui, ó, o DPS vai e desvia para a terra. Se tiver uma resistência elétrica de 400, você pode ter certeza que ele não vai desviar. Ele até, o DPS pode desviar aqui, mas quando chega aqui está 400 ohms. Aí ele vai e volta para o circuito aí do cliente, né? Então, você vai aferir. Se a resistência elétrica tiver em um valor que não está inconforme, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa manutenção. Como é que eu vou fazer a manutenção? Você pode fazer, por exemplo, ver se as conexões lá do cabo de terra, lá na parte de descida, ver se o eletrodo, ver se você tem realmente um eletrodo lá tem alguns aí tipo cantoneiro, até aqueles acobreado mesmo, que ele é cilindro, né? Que tem um banho de galvanização de cobre, aí vê se ele tem alguns aí que tem 2 metros, tem uns que tem 2,5 metros, tem outros que tem 1 metro, vê se ele está em conformidade, vê o tamanho desse conector, vê se realmente está conectado, né? Às vezes é necessário, ali na valeta, ali na caixa de inspeção, eu refazer aquela instalação, eu reescavar aquele buraco ali. Às vezes eu vou ter que aplicar você faz ali uma espécie de argamassa ali, põe o sílica gel junto com você pega ali aquele barro, aquele meio avermelhado, né? Aí junta ali com água, com a sílica gel e faz uma espécie de argamassa. Aí metade ali do buraco ali, você faz o preenchimento com essa argamassa aí, você enfinca a haste, você pode colocar carvão também, né? E a outra metade ali você tampa ali com terra. Daí você pega o alicate termômetro, por exemplo, faz a aferição ali, e daí você vai perceber que a resistência, ela diminui o valor, vamos supor, diminuiu, sei lá, para 5 ohms, que já é um valor excelente. Aí, dependendo do maquinário, às vezes até o próprio fabricante, ele recomenda, ele pega e fala, ó, tem que ter, sei lá, 6 ohms por algum motivo aí de resistência elétrica. Então, você vai fazer primeiro a inspeção visual, depois você vai fazer a inspeção por ensaio, né, utilizando detector de tensão, utilizando um alicate termômetro ou um alicate amperímetro, né, para verificar, por exemplo, você verifica o nível de tensão do circuito aqui, ó. Você vem aqui e verifica o nível de tensão, né? Se é os 220 volts, e verifica a corrente que está passando aqui. Coloca o aparelho. Geralmente, o que a gente faz? Quando a gente vai fazer um as-built do elétrico, eu venho aqui no quadro de carga e, sei lá, eu não sei a, a potência desse equipamento que está aqui. Aí, primeiro eu identifico, vou lá com o detector de tensão, verifico se tem tensão, verifico que fase que é, já registro qual que é a fase que é, nesse caso aqui é a fase B, daí eu vejo o nível de tensão, aí, por exemplo, o nível de tensão deu 220
volts. E a amperagem aí, né, sei lá, deu... vamos fazer um fictício aqui, ó. Né? Sei lá, o nível de tensão deu 220 volts. E a amperagem... Vamos abrir aqui um... Deixa eu abrir aqui um circuito aqui. Não precisa ser nem um circuito aqui. Vou pegar essa folha aqui. Sei lá, vamos supor, né? Você verificou a tensão lá, né? A tensão desse circuito aqui, ó. Vamos ver o do circuito 2 aqui. Sei lá, tô chutando aqui. Aí você faz o registro, né? Tensão 220 volts. Aí vamos supor que você aferiu aqui e deu, né, uma corrente elétrica de, sei lá, 18 amperes. Aí a corrente elétrica que você registrou deu 18 amperes e vamos supor, vamos fazer de conta que não é ar-condicionado aqui, não. Vamos supor, fazer de conta que é uma máquina aí, né? Aí, como eu já fiz várias vezes esse tipo de inspeção aqui, né? Então, você verificou, às vezes fica fácil quando você utiliza um watímetro, que aí o watímetro, ele verifica em tempo real, né? Ou seja, ao mesmo tempo, a tensão e a corrente, e aí com esses valores, ele já faz o cálculo e mostra lá no display a potência elétrica daquele equipamento. Aí o que eu faço? Essa aqui, aí vamos supor que ela é uma tomada de uso específico. É um equipamento lá qualquer, uma máquina lá qualquer. Né? Então, eu verifiquei a tensão, né? Deu 220 volts o circuito, e eu vi que ele é monofásico. Eu vi que a corrente de leitura lá deu 18 amperes, né? Ok. Eu utilizei o detector de tensão, estou lá fazendo a manutenção e registrando. Ó. Vamos supor que não existe nenhum registro aqui, nem de corrente, nem de potência, né? Não tem nada lá. Então eu tenho que fazer do zero, ou seja, o as-built do elétrico, ou seja, o como construído do quital elétrico, para eu poder registrar num projeto e poder pôr em conformidade, né? Porque se eu não sei qual que é a potência, se eu não sei a fase do circuito, eu não sei a bitola, como que eu vou colocar uma máquina a mais se eu não sei nem qual que é o somatório da carga que está ali nesse quadro? Tá entendendo? Então, o papel da manutenção, né? A manutenção é justamente isso. Você faz esse levantamento aqui para das próximas manutenções aí ficar mais fácil, né? De eu colocar um equipamento a mais aí, por exemplo. Né? Então, beleza, né? Fui lá, aí eu vim com um detector de tensão aqui, o de fase, né? E aí o RGB, né? E aí ele acendeu a luz verde. Se acendeu a luz verde, quer dizer que é fase B. Né? Aí eu vou fazendo o registro, né? A máquina, o circuito 2 é a máquina tal. Então a carga e essa máquina aqui, essa corrente elétrica, é a plena carga. Daí a gente vai lembrar lá, ó. Lei das potências elétricas, a potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, né? Aí beleza, ou seja, fazendo aqui a corrente elétrica vai ser igual aqui, a potência dividido pela tensão. O watímetro, por exemplo, ele faz isso aqui em tempo real, dependendo dos equipamentos que você tem, né? Então vem aqui, ó. Não, vou descobrir a potência, né? Que eu não sei, né? A máquina lá, tem uma máquina, simplesmente o cidadão instalou, colocou o cabo que estava lá, né? Então vamos descobrir a potência dessa máquina aqui. Aí a gente pega, ó, 220 volts multiplicado por 18 amperes. Aí vamos supor que fosse uma máquina elétrica em modo motor, né? Daí a gente ia ter que ver a relação, o fator de potência, né? Que está lá naquela
Aí, geralmente, você tem, se é um motor aqui, ó, você tem uma placa, e daí tem, né, todos as informações aqui, né, aquela relação de corrente de partida, o fator de potência que é a plena carga, vai mostrar tudo isso. Aí você pega e faz lá. Isso aqui, ó, eu cansei de fazer isso aqui, ó. Não só estagiando, mas também trabalhando aí depois que eu me formei. Aí, ó. Apurei, ó, que com atenção, e é a fase B, né, que eu lá no detector de fase, eu detectei que é a fase B, aí você vai fazendo o registro. A corrente a plena carga aqui, ó, 18 amperes, então apuramos que esse circuito fictício aqui, ó, dessa empresa aqui que a gente acabou de inventar, ó, ter uma potência de 3.960 watts. Então, você vai lá e aí registra aqui no projeto, né, no as-built do elétrico, você coloca lá 3.960 watts. E assim você vai fazendo, né? Fazendo seguindo esse checklist, seguindo o item 7 aí da 5410, né? Inspeção visual e também os ensaios, né? Que é utilizando o que você tiver disponível, né? O alicate termômetro, utilizando um megômetro, por exemplo, para você ver a integridade aí, da isolação da bobina em relação à carcaça de uma máquina, né? Eu já fiz isso por minha empresa que fica aqui entre Trindade, eu esqueci o nome da cidade lá, a Britago, né? E você tem lá, você tem a parte lá da esteira e ela fica ao tempo, né? Então você de tempo em tempo, né? Quando faz a manutenção, você tem que verificar se, como ele é uma máquina que fica ali ao tempo, ela só tem uma armadura de proteção, então você tem que vir ali com o megômetro, aí você coloca, né, nas bobinas de fase, né, desliga, obviamente, né, desliga a máquina, vai na bobina da fase A, por exemplo, e aí coloca na carcaça, aí o megômetro vai mostrar se o índice ali de isolação tá ok, ou se precisa fazer a manutenção. Como que seria a manutenção aí, né? Por exemplo, ele detecta que né, a bobina já está próxima ali a entrar em colapso. Então, antes dela entrar em colapso e provocar uma parada ali, né, que não está programada, o pessoal já troca ali, já abre a máquina ali, troca aquela bobina da fase A, por exemplo, e depois põe para funcionar. Então, gente, assim, a gente tem que observar todos esses itens aí, né, em conformidade a 5410 e o prontuário das instalações elétricas aqui. Então, esse só foi mais um exemplo. Já deu a hora aqui, pessoal. Então, pessoal, já vou pôr aqui para renderizar a aula, né? Eu desejo boa sorte a todos e eu aguardo, os que ainda estão faltando, né, enviar as 3 atividades aí, né, mas praticamente já estão todos já corrigidos aí, os que enviaram, né? Só estou esperando alguns aí, se não me falha a memória, acho que faltam 5 ainda, tá bom? Então, já vou parar aqui a gravação e aguardo o envio e na próxima semana e já começa a web aula de manutenção do CEP, beleza? Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula da próxima UC.